Olá! Oi, pessoal! Hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui pra contar um pouquinho pra vocês e também pra deixar registrado, né? Pra gente não esquecer. Pra gente não esquecer. Mas o intuito hoje é falar um pouquinho sobre como que essa parada começou, entendeu? Quando que esse desejo, né, desse contato com o campo, como que isso que a gente tá vivendo no momento, né? De onde brotou, acho que talvez pra quem nos conheça de uma forma um pouco mais superficial, pode parecer estranho no primeiro momento quando a gente fala, mas a gente quer então trazer um pouquinho mais de contexto sobre esse tópico. Então, quando que começou pra ti, Tamara? Eu acho que isso é um desafio, né, a gente conseguir explicar porque não sei um momento exato, né, que isso tenha acontecido, mas teve um fato importante de decisão, acho, na verdade, né? O desejo, ele meio que tava ali há algum tempo, mas travestido de talvez nem pensar nisso, porque seria impossível ou não parecia fazer sentido, né? Mas as nossas últimas férias, foi as últimas? Não sei se essas últimas agora. Ano passado. Conta como começou pra você, porque talvez começou pra mim num momento diferente. Tá, o que eu vou dizer que começou, né? Começou eu acreditar que dava pra gente fazer planos de verdade sobre isso, tá? Porque até então, todos os planos sempre eram relacionados à cidade, a trabalho, a profissão aqui, né? De como que a gente... onde que a gente vai morar, nosso trabalho, aquela coisa de a gente vai construir carreira aqui ou não. E talvez pensando assim mais no máximo em vou me aposentar, tentar me aposentar mais cedo, não lá muito mais velha, e daí talvez o que a gente vai fazer lá quando tiver já aposentada e, se possível, se aposentar um pouco nova, né? Então até então era isso. O contato com o campo e gostar disso, ele sempre existiu. Só que era muito mais como uma coisa só de lazer, assim, né? Uma coisa de vamos acampar, vamos passar o final de semana e tudo mais. Nunca pareceu possível fazer uma transição, algo de pensar de eu posso sobreviver de fato, né? Eu quero mudar para lá. Então, essa virada de a gente pode planejar isso. Podemos planejar de mudar e não precisa ser quando a gente vai se aposentar. Foi na nossa viagem do ano passado, em setembro do ano passado a gente foi para Minas. E é normal quando a gente viaja, a Sueli, ela é muito empolgada e ela gosta muito de todos os lugares que a gente vai e tudo mais. Eu também gosto, mas ela gosta no nível sempre de brincar e dizer que quer morar. Parênteses, não são todos os lugares que eu vou, tá? Só pra ficar claro. Mas sim, eu concordo que tem vários lugares que eu fico pensando, pô, e se a gente morasse aqui? Pô, seria legal se a gente morasse aqui. Eu acho que, não sei, ritmo de férias, assim, tal, né? Pode eu achei natural esse... a gente querer morar onde a gente passa férias, né? A gente mora em Floripa, muita gente quer morar onde passa férias. Sim. É normal. A diferença só é que eu não brinco com isso, assim, não sou de ficar viajando, eu gosto mais das coisas mais reais, né? Só que dessa vez a Suelen brincou e eu, por alguma razão, eu queria também, né? Bateu, não sei se era brincadeira, mas deu uma vontade muito grande quando a gente tava na cidade de Tiradentes, de estar lá, de morar lá. E o que foi que a gente gostou lá e quis ficar, né? Eu acho que a cidade, ela é uma fofura, assim, então ela é pequenininha, bonita, cuidada. Essa parte histórica, ela foi pensada. A cidade toda foi pensada, né, pra ser bem turística e como ela tá hoje, né? Sim, sim. Só que a gente foi muito bem recebida, as pessoas muito legais, assim, uma cidade que tava num momento até tava bem calmo, tranquila, a gente ficou numa pousada muito fofa, assim. Não tinha nenhum festival, não tinha nada assim que deixasse Tiradentes super agitado. Era um período de baixa, digamos assim, né? E era primavera, tinha muita árvore com flor. Tava lindo. Minas, no total, tava lindo, né? Mas realmente. Sim.
E dava vontade de ficar naquele lugar, tá? Daí lá a Suelen falou e aí normalmente eu não levo muito a sério brincadeira, né? Eu não sou de brincar tanto. E aí eu não dou muita moral. E essa vez eu dei, assim. E eu comecei a dar corda pra ela e perguntar, né? Tá, mas se a gente morasse aqui e tal, o que a gente faria? Falei com o cara da pousada também, fui fazendo pergunta pras pessoas de lá. E esse momento foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu tava acreditando na ideia... Claro, gente, entenda assim, ó. O eu acreditar e levar a sério não significava que de fato eu tava levando a sério da gente ir pra lá. Mas eu estava de alguma forma dando asas à cobra ali, né? A possibilidade. Eu cogitando sonhar, vamos dizer assim, algo que não é tão normal pra mim, vamos dizer assim, né? Sim. Sonhar alguma Talvez coisa a ali. sonhadora sou mais eu, você é mais a que bota pra acontecer, né? Mais pé no chão, então, sim. E aí, quando a gente foi falando até com as pessoas que moram lá, a ficha da realidade também começou a cair, porque a gente começou a ver a realidade do lugar, ver que as pessoas trabalhavam lá, mas não moravam lá, que as coisas não são tão fáceis assim, não é tudo tão simples, não é tão bom assim nesse paraíso, aquela coisa toda de quando a gente tá em férias, tudo é lindo e maravilhoso. Então sim, aquilo foi legal, porque de certa forma eu conectei ali com a realidade e eu gosto disso. E aí teve uma pergunta que pra mim foi muito importante, que eu fiz pra Suelen lá, que foi: ok, vamos dizer que a gente largue tudo e venha pra cá, né? Mais no sentido assim de quero uma cidade do interior, não necessariamente trabalhar com algo diferente ou coisa assim. Poderíamos seguir nas nossas áreas. Mas por que a gente vai fazer isso, né? Porque a gente vai sair de Santa Catarina e vir pra tão longe, né? A família da Suelen mora aqui. Enfim, a gente conhece, já mora aqui há muito tempo. Por que fazer isso, né? E a gente ficou sem resposta, né? Não lembro. Mas ali a gente não se deu uma resposta. A gente não tentou se convencer de que não fazia sentido estar lá. A gente ficou um pouco sem resposta e em seguida, eu não lembro direito como que veio, mas veio alguma coisa de: e por que não lá em Santa Catarina, então? Ali a gente entendeu que a gente estava querendo interior, que a gente estava querendo aquela coisa mais pacata. E a gente falou: bom, então tá, não faz sentido realmente ir pra longe de todas as pessoas, né? Fazer uma mudança desse tamanho e ir pra longe das pessoas que a gente ama e tudo mais. Mas por que não lá? Ali, eu acho que pra mim foi ali. Foi esse a virada e o estralo de tipo assim, é verdade, então lá seria possível. Então lá tem também muito interior, lá tem muita coisa. A partir dali, eu acho que pra mim as coisas deixaram de ser um sonho e começaram a se tornar um projeto, assim. Ai, que bonitinha. Pode falar tudo. Pra mim, assim, eu sempre achei legal a ideia, né? Em todos os momentos que a gente tinha de folga, enfim, viagens curtas de feriado, coisa assim, eu sempre procurava um local mais calmo, um local mais retirado, que tivesse mais contato com a natureza. Os Airbnb que a gente procurava sempre era assim, no meio do mato, sempre tinha uma pegada diferentona, assim. E eu gosto muito de estar em contato com a natureza, de fazer trilha. E sim, talvez a Tamara não foi tão parceira minha, né, nessas execuções, assim, pra fazer trilha e coisa e tal. E eu ficava pensando como que eu começo a introduzir ela mais, assim, nesse sentido, né? A Tamara veio de uma cidade pequena, se a gente for comparar, né? Venâncio é uma cidade pequena. E pra mim a coisa não encaixava muito bem. Tipo assim, será que ela não gosta porque ela já viveu e não gostou? Ou, né, pra mim ficava meio nebuloso, assim. E aí, pra mim, começou a virar a chave quando a gente começou a acampar. Então, assim, virou a chave no sentido de quero fazer mais vezes isso, quero experimentar essa desconexão um pouco mais, com um pouco mais de tempo e de um jeito mais forte, né? Através do camping, que eu acho que a gente acaba que tem muito mais contato, a gente acampa em barraca, né? A gente procura locais com infraestrutura, a nossa infraestrutura mínima é banheiro, até hoje, né? Mas a gente gosta de ficar em barraca, a gente gosta de fazer comida no fogo, a gente gosta do restante, a gente vive
muito conectado com o que tem no espaço onde a gente tá, né? Mas normalmente os campings que a gente vai, o forte é ter um banheiro só pra ir dignamente, né? Tomar um banho e no vaso. Então, pra mim, começou ali. E pra mim foi um passo muito importante quando eu consegui convencer a Tamara de comprar uma barraca. Sim, eu poderia ter comprado uma barraca, mas a minha intenção não era comprar enquanto casal, não era comprar uma barraca pra eu acampar, né? Enfim, era também engajar ela nessa virada, assim. E ela topou comprar a barraca. Gente, eu lembro até hoje, a gente deve ter algum... Vou ver se a gente coloca algum vídeo, alguma imagem da gente montando a barraca aqui dentro da sala, tu lembra? Não é pra fazer igual aquele homenzinho. A gente tem que vir aqui abrir junto. Sim, abrir junto. A nossa barraca flashback. Flashback. Qual que vira o tipo dela? Aqui aparece. Essa barraquinha para 3 pessoas, que na verdade é 2 pessoas, porque somos grandes. E a gente vai fazer o nosso primeiro teste de montar ela. A gravação está sendo feita nesse adaptador aqui. E é isso? É isso, bora. Peraí, e eu? Agora filma eu. Você continua a gravação, Sueli? Então vai. É só isso. É tudo isso que ela fala. Pra mim, ali foi o começo, sabe? E a gente passou a acampar com um grupo maravilhoso. Adoro o nosso grupo de camping. É um grupo só de mulheres e tem de tudo que é tipo, jeito e tal. Cada uma vai buscando uma coisa diferente, tá? Não é todo mundo nessa vibe que a gente tá aqui. Cada uma vai pra curtir, outra vai pra rever as pessoas, outra vai pela bagunça, outra vai pela bebida, outra vai pela comida, enfim. E a gente passou a acampar com muito mais frequência no ano passado. Quando que a gente começou? 23? Acho que foi 24. 24, de fato? Então a gente começou a acampar com muito mais frequência em lugares muito diferentes um do outro, assim, sabe? E quando a gente planejou essa viagem para Minas, eu já também procurei um roteiro em Minas que introduzisse a Tamara nesse sentido, assim. Quando eu falei que quando a gente programou essa viagem, por que Minas, né? Minas é um lugar que tem uma culinária muito boa, maravilhosa, e eu tenho uma taurina, né, gente? Então, assim, a gente tem que pensar nas duas partes. É um estado que eu adoro as pessoas de lá. Não tem um lugar que a gente foi maltratado, assim. O povo mineiro, nossa, dá um banho de querideza e educação e... Ai, gente, eu amo o povo eu queria botar o povo de Minas num pacotinho, assim, pra ter, sabe? É um povo muito querido, é uma culinária muito bacana, é uma geografia que eu já tive a oportunidade de conhecer algumas regiões decorrente do trabalho, né, de viajar um pouco por aquela área ali. E uma amigona minha indicou um percurso que eles chegaram a fazer, acho que foi de carro que eles fizeram, agora eu não lembro exatamente. Mas tem um pedaço da Estrada Real. Ai, gente, eu tô me coçando aqui porque tá com mosquito. Era um pedaço da Estrada Real que fizeram de carro, se eu não me engano, e super indicou, e a gente se baseou um pouco naquele caminho, mas claro, eu fui pegando dica com outras pessoas para incrementar aquela rota. E eu procurei um pouco disso, assim, a gente não ficou só em Belo Horizonte, a gente foi em Lapinha da Serra, por exemplo, que foi maravilhoso, a gente foi em... Não sei minha memória, gente... Ouro Preto. A gente foi Ouro Preto, a gente foi Tiradentes. E como a gente tava de carro, naquele que a gente achou a gruta lá. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Teve outro que a gente parou também, Rio Claro. Rio Claro. A gente parou em várias cidadezinhas, a gente tava de carro. Então a gente tinha muito mais autonomia, assim, né? Pra ir, vir, ficar um pouco mais onde a gente tava, onde a gente gostou de ficar. E se a gente for parar pra pensar, sim, eu procurei lugares em que a gente pudesse também viver essa conexão com a natureza. Então, a gente, na Lapinha da Serra, a gente fez uma trilha maravilhosa, pesada, mas linda, que deu pra ver uma coisa, assim, incrível. Eu jamais vou esquecer da vista daquele lugar. Tem uma lagoa em cima de uma... Tem como se fosse um... Ai, eu não sei explicar, gente. Como se fosse uma lagoa nas alturas, assim. É lindo. Coloquem no Google aí que vocês vão ver as imagens. Acho que a gente tem foto também, né? Vamos botar. Foto de Lapinha.
Enfim, a gente foi em vários lugares em que a gente teve também esse contato, né? Na gruta lá que a gente foi, nas paleontocas, assim. Então, nossa, aquele bagulho lá de parar pra pensar que já passou mar em Minas Gerais, gente. Vocês não têm noção o que é isso, de ver concha embaixo da terra, assim, sabe? Coisas de milhões de anos atrás. Então, assim, eu já estava nessa vibe. Eu acho que lá no período, quando eu comecei a incentivar a Tamara, talvez a acampar um pouco mais, a gente, né, fazer coisas diferentes. E eu acho que Minas foi um momento, sim, que me tocou muito forte. Talvez pelo meu momento de vida também. Eu tava muito cansada dessa agitação, muito cansada desse vucu-vucu e pensando no futuro, né? Pensando assim, tá, e aí? Né? Eu acredito muito que o futuro é a gente que faz, no sentido, né? A gente tem que estar, óbvio, viver o presente, mas a gente tem que pensar nas ações que a gente faz hoje e vai estar plantando o que a gente vai colher amanhã e, enfim, né? Nos anos seguintes também. E eu não queria, assim, não consigo me imaginar, de verdade, gente, eu não consigo me imaginar mantendo esse mesmo ritmo que eu tenho hoje. Sou muito grata por tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até hoje. Mas eu não me vejo, assim, tipo, muitos anos da minha vida, né, nessa vibe. E eu acho que a gente tem condições de se organizar para viver uma vida diferente. Uma vida um pouco mais calma, talvez. Uma vida um pouco mais pacata. Uma vida um pouco mais conectada com a natureza. Sim, isso é muito importante para mim. Então, Minas foi o start. Sim, a Tamara é super planejadora. Graças a ela, muito dos meus sonhos se concretizaram. E acredito que se concretizem. Então, ela tem uma visão, assim, muito massa para planejamento e para pensar, de fato, no que você precisa fazer para aquela coisa acontecer. Então, em Minas, ela começou a fazer umas perguntas, a gente foi conversando e ela foi fazendo pergunta mais séria. Eu falei, ela tá querendo esse negócio aqui. E sim, a gente ficou pensando muito na questão lá de Tiradentes e tal, até que chegou em determinado momento, tipo... Tá, mas a geografia de Santa Catarina... Tá, mas e nossos amigos, nossa família, né? Porque a gente pensou, poxa, a gente vai estar num estado diferente. A gente não conhece ninguém lá. Ninguém, assim, próximo, sabe? Por que a gente vai fazer uma transição tão grande? Por que a gente não planeja isso aqui, entendeu? E sim, próximo da região onde a gente mora hoje, de onde a gente mora, de onde a gente trabalha, tem vários lugares... digamos assim, mais interioranos, né, com essa característica mais de interior, assim, de cidades menores, que estão a, sei lá, 1, nem 2 horas daqui. Então, pra que ir pra lá, né, se a gente pode viver isso aqui próximo, assim. Então, eu acho que foi isso, gente. A viagem de Minas, com certeza, foi um marco, foi um pontapé pra Tamara embarcar nisso, mas talvez o meu começo foi um pouco diferente, já era um pouco antes dessa minha vontade, assim, de pensar nisso, sabe? Tanto que a gente tinha a intenção, vamos investir num imóvel, vamos pensar numa coisa, né, pra futuro, enfim, e eu não me... a ideia passava na cabeça, a ideia era interessante, mas eu ficava, mas eu não me vejo, sei lá, tô comprando um imóvel pra longo prazo, né? Eu me vejo assim, sei lá, idosa, andando por aqui, o que eu vou fazer, sabe? O que eu vou fazer aqui? Quando no futuro eu não estiver trabalhando, eu não sei, pra mim, meu ser, isso não se encaixa com o que bate o meu coração e deixa ele quentinho. Então eu fiquei pensando, acho que é uma forma que a gente tem que pensar. E dando sequência no nosso papo aqui, gente, o que incomodava / incomoda, né? O fato da gente estar hoje morando na cidade, estando, né, o tempo todo aqui nesse ritmo, nesse contexto. Quer comentar? Como é que é para vocês? Sim. Eu não sei, assim, de alguma forma, eu sempre gostei de coisas quando a gente via coisas de cidade do interior. Lembra aquela série que a gente assistia lá? Que eu fico brincando que é o Red Rivers. Virgin River. Virgin Rivers. Lá é uma cidade pequenininha, né? Que acontece a série e tudo mais, e é tudo muito lindo e tal. E tem alguma coisa que eu gosto muito naquilo. Então já tem essa coisa de cidade pequena, das pessoas se darem bem, de tu fazer tudo a pé, das coisas meio que funcionarem ali. Isso sempre me atraiu muito.
Eu não sei se na cidade eu entrei no modo automático, porque eu confesso que eu não me ficava me questionando tanto. Eu sei que tem várias coisas que eu não gosto, e elas são bem claras, assim, mas por alguma razão eu acho que eu tentei sempre me adaptar a elas pra não sair daqui, porque, enfim, aqui que todas as oportunidades acabaram acontecendo, né? Elas, nesse meio que a gente trabalha, meio que é aqui que as oportunidades estão, né? Então vim pra cá, estudei aqui, comecei a fazer estágio aqui, enfim, trabalho aqui há bastante tempo. Mas sempre me incomodou muito tempo perdido, assim, deslocamento, trânsito. Então eu sempre, toda vez que a gente se mudou várias vezes aqui em vários lugares, a minha prioridade é sempre morar perto do trabalho, porque eu não quero depender de ônibus, de carro, no máximo das minhas próprias pernas, assim, de a pé. Eu posso levar ali, ó, hoje eu levo uns 30 minutos se for a pé. Eu consigo ir a pé, se eu precisar. Eu vou de bicicleta, mas se eu precisar ir a pé, eu consigo. Então, isso pra mim já me ajuda, me dá uma sensação de liberdade. Então, o que tá atrelado a isso, né? É esse sentimento de liberdade. Então, não tem como você se sentir livre quando você trabalha numa empresa, né? Você trabalha desde você estar trabalhando pra alguém, com você tá trabalhando fechado num lugar, esse tipo de coisa é muito ruim. Lá no começo da minha vida profissional eu trabalhei em shopping. Eu lembro que eu entrava e eu não sabia como é que tava o dia lá fora. E aí quando eu saía, podia estar completamente diferente de como eu entrei. Eu não fazia ideia se tava um dilúvio, se tava um dia lindo. Isso sempre foi muito ruim pra mim. E hoje não é assim, né? Hoje eu consigo ver o dia, mas mesmo assim há uma sensação de estar preso. Então eu acho que uma das coisas que mais me incomoda é isso, é a falta de sensação de liberdade, assim. Eu até consigo me dar bem com ser empregado, né? Com receber ordens e tal, eu sobrevivo nesse meio, mas eu não gosto, tá? Eu aprendi a lidar, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa sensação de liberdade, de não me sentir presa. Acho que é isso pra mim. E pra ti? Pra mim, talvez não tenha tanto essa questão do trabalho, assim, acho que não é ele o motor né, dessa minha mudança, enfim. Eu acho que... Para pensar... Assim, só não me passava eu não me imaginava fazendo esse movimento sozinha, na verdade, né? Eu não me imaginava... E não me imagino também, talvez se fosse só por mim, eu, né, sozinha morando no interior, não sei se eu iria tão pro interior assim. Mas eu imaginava fazendo isso em conjunto, né? Fazendo isso. Eu também não iria. Né? Eu não tenho vontade, né? A minha intenção não é virar sozinha. como é que é aquele termo? Como é que é aquele que vive sozinho? Não sei. Eu ia falar hermanoteu. Eremita? Eremita. Sei lá, A minha ideia não é se isolar, tá, gente? Só pra também contextualizar. Eu adoro pessoas de verdade. Gosto, preciso dessa conexão. Eu acho que só nunca me passou na cabeça antes. E, de novo, não me arrependo de nada que fiz, que vivi. Já tive empresa, já trabalhei vinculada a órgão público, mas não necessariamente como funcionária pública. Estou numa instituição privada. Então, assim, já vivi várias experiências. A questão pra mim não é isso. Eu não tenho essa sensação de prisão, assim. A minha sensação de, entre aspas, né, é mais essa... Então, ajustes técnicos. É mais essa... que eu tava falando, né? Mais essa ausência, essa falta da conexão com a natureza e pensando numa possibilidade de futuro, assim, sabe? Pensando o que eu realmente quero viver. Eu acho que toda escolha... Agora um papo profundo, né? Toda escolha tem uma consequência. Às vezes a gente só não se dá conta, ou a gente não tem clareza de qual é a consequência dela tão cedo, assim. Então, toda escolha na vida tem uma consequência. Então, assim, eu acho que eu tô num momento que eu tô parando pra pensar mais em que consequência eu quero causar em mim e no meu futuro, né? Nesse sentido, assim, de passar de uma postura um pouco mais... Vou seguir o barco onde todo mundo tá seguindo porque a vida é assim, do peraí.
o que eu tô fazendo com a minha vida e o que eu quero fazer com a minha vida, né? Então, acho que é mais esse sentido, é ter um momento de despertar e talvez hoje condições, né, de parar pra pensar o que eu realmente quero fazer da minha vida no futuro, né, nesse momento aí pra frente. Então, acho que é isso. Não necessariamente me sinto presa hoje, só tô querendo, talvez, parar pra pensar se é isso que eu quero para todo sempre, ou né? Ou se não tenho a chance de fazer alguma coisa diferente nesse momento da minha vida. Assim, não é que algo esteja, assim, insuportável pra gente, né? Inclusive, assim, a gente trabalha com várias pessoas, fazer com pessoas, né? Literalmente. E, cara, eu mesma, assim, eu adoro meu trabalho. Inclusive, eu tenho muita liberdade no meu trabalho. Isso pode parecer até um pouco contraditório, né? Porque a gente nunca tá satisfeito. Eu acho que talvez até pelo tanto de liberdade que eu tenho faz eu gostar tanto de lá. E me divirto demais, assim. Pra mim, eu sou muito feliz de estar lá, de estar nesta empresa. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, falta algo, parece, assim, sabe? Ainda assim, tu ainda tá preso a um horário, a certas tarefas, a certas coisas. É uma rotina, né? E nem sempre tu entende que aquilo que tu tá construindo lá é algo pra ti de fato, né? Muitas vezes não é, a gente se esforça pra que seja, a gente sempre vai se tornando uma pessoa melhor, mas é diferente, completamente diferente de tu imaginar ir morar no campo, se conectar com a natureza e a partir daí tudo que tu for construir lá, de certa forma, o lugar depende de ti, tudo que acontecer lá depende de ti e os desafios, né, enfim, são outros assim. Né? Eu acho que a gente nem tem ideia ainda de todos os desafios que a gente vai enfrentar. A gente tá dando os primeiros passos. A gente tem noção que não vai ser, não é Virgin River, né? Não vai ser tudo lindo, maravilhoso, obviamente, mas são desafios em que a gente tá disposta a, né? Acho que é diferente isso. Sim, e engraçado, né? Porque a gente falava em comprar apartamento, a gente sempre se enrolou por anos, né? E aí quando a gente começou a falar disso agora, quando ele fez tanto sentido que a gente voltava a trabalhar dessas férias que a gente comentou na terça-feira, né? A segunda-feira a gente já estava pesquisando sobre isso, sobre o lugar, sobre tudo mais. Porque assim, gente, foi um processo até pra gente entender, tá, entendi que eu quero, né, algo assim, morar no interior. Mas a gente não sabia mais nada a partir daí. Tudo a partir daí foi a gente conversando e pensando e construindo e começando a planejar. Começando a planejar e as coisas se conectando, né? Então, de novo, a gente já, como é que o pessoal fala? Rodou muito na rodinha do ratinho. E a gente tá querendo rodar numa roda diferente agora, entendeu? Acho que essa é a vibe. Sim. E aí, pensando pra parar, né, nesse papo aqui, pensando pra pensar, né, nesse papo, assim... Parando pra pensar. Ué, não é? Parando pra pensar. Parando pra pensar, não se... Eu sei que a gente não precisa parar pra pensar, principalmente a minha cabeça. Pensando pra pensar. Parando pra pensar. Tiveram também algumas influências nesse caminho, né? Quem foram, assim, as pessoas ou situações que tu acha que te influenciaram a se imaginar nesse contexto, Tamara? Existe quando eu olho pra trás, que daí tu começa a pensar, né, sobre infância e tudo mais, e daí tem coisas ali. Então, eu vim de uma cidade do interior, eu cheguei a morar no interior quando criança, e eu tenho padrinhos, tios, né, todo mundo do interior. Então, quando a gente começou a pensar sobre isso, me veio uma reflexão e uma certa admiração que é pela calma dessas pessoas. Eu meio que queria isso também. Eu falei, meu Deus, se eu pensar, né, são pessoas que falam com uma calma, tudo está sempre muito tranquilo. O tio que eu mais amei, assim, sempre foi do interior e era, assim, desse jeito. Então, olhando para trás, era isso. E a partir do momento que a gente decidiu, né, que a gente começou a pesquisar, aí eu tenho outras influências digitais, né, do momento, assim. Que aí
assim, virou nosso Netflix, né? Substituiu, assim. Eu acho que a partir desse momento também, um comentário, né? A gente parou de assistir tanta coisa... Bullshit. Não, a gente... Não acho que é necessariamente Sim, bullshit. Mas eu quero dizer assim, a gente parou de assistir tanta coisa que é criada para o nosso entretenimento propositalmente, como filmes e séries, assim, de uma forma... sei lá, um nosso momento pra descansar, digamos assim, né? Vou colocar uma série, vou colocar um filme. E a gente parou parou pra ver mais coisas reais. Então eu acho até na época que a gente começou a acampar, aquele cara lá do 4x4. Nossa, gente, tem um canal top aqui, tá? No YouTube, pra quem gosta, obviamente. Mas a vibe dele é mostrar ele acampando e eu acho que É ele e o cachorro dele. Ele não fala nada. ele não fala. Mas os vídeos são lindos. Sim. Acho que ele é da onde? Da Austrália? Ele é da Austrália. E eu acho que o objetivo dele é trazer talvez um pouco dessa calma pra quem não pode, né? Estar nesses locais onde ele está, onde ele passa, enfim. E ele simplesmente mostra ele montando o acampamento. Claro que ele mostra tipos de barraca, né? Depois a gente foi entender, sim, ele trabalha com isso. Então é uma forma dele também usar os produtos dos quais ele vende, né? Mas não é um canal que fica vendendo, que fica empurrando coisa, não. É um canal clean, gostosinho de assistir antes de dormir, assim. Basicamente é ele chegando no local... Ele monta o acampamento. Quase sempre chove. Eu amo chuva. Sempre. Eu nunca vi. Eu não sabia que na Austrália chovia tanto. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu acho que ele gosta de chuva também. E ele gosta de chuva. Eu não sou do time da chuva, tá? Mas ok. E ele faz a comidinha dele. Faz a comidinha do cachorro. Faz um foguinho. Arruma as coisinhas. Toma uma cerveja. Sempre tem uma cerveja. Um café. E aí mostra, tipo assim, o som que passa, né? O vídeo não é sem som. E o som, ele deixa uma câmera captando o som da natureza. Então, assim, passa o barulho da chuva, passa o barulho dos pássaros, dos insetos. Enfim, essa é a pegada, eu acho que a gente começou aí, né? E aí depois, claro, acho que falando... Não sei se tu quer continuar falando dos seus influencers. Lembrei desse influencer que é muito bom. Aí agora eu assisto vários... Às vezes porque alguma coisa específica, porque eu quero aprender, assim, que eu quero saber da roça. Mas existe o nosso casalzinho. Sim, tem um casal muito fofo. Que é o casal lá de Simplicidade na Roça. Sim. Que aí bem nessa época... A Nath e o Paulo, né? Quando a gente decidiu, logo depois apareceu um vídeo deles, porque eu tava procurando sobre pomar, alguma coisa assim. E foi bem na fase que eles estavam começando a plantar já o pomar. E aí eu peguei e fui querer voltar no início dos vídeos deles, lá no começo. E aí achei o primeiro vídeo, que daí eles, né, falando do porquê do canal e tudo mais. E aí eu esperei a Su e mostrei pra ela. E a gente decidiu assistir, então, desde o primeiro, sem pular, né? A gente ainda não está no vídeo atual. Não chegamos, não vencemos. Também porque a gente não fica assistindo direto, né, gente? Vida real, a gente ainda não foi pro mato. Então a gente tem muita coisa pra fazer aqui. O mato vai poder menos ainda, né? E aí a gente tá assistindo na ordem cronológica, né? Então, assim, eu poderia falar de vários, mas eu vou falar só deles, que são no meu coração. Tirando o influencer de fato digital, uma pessoa que me tocou muito, assim, foi o Diogo, da visita que a gente fez, da primeira visita que a gente fez em Anitápolis, que ele é uma pessoa que passou por essa transição. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas ele contou pra gente como foi e dava pra ver, tipo, brilho no olho dele, assim, dava pra ver uma energia, não sei, gente, eu sou meio conectada com essas coisas, né? Então dava pra ver uma energia boa, assim, sabe? Dava pra sentir uma coisa bacana e dava pra ver quanto aquele processo, não foi fácil, a gente não tá romantizando nada nesse sentido, mas o quanto isso fez sentido pra vida dele e que talvez esse contexto do ratinho na rodinha não faça sentido pra todo mundo, né? Como é que as coisas vão chegar aqui pra galera se não tiver alguém lá no campo fazendo a coisa acontecer, né? Então tem um pouco disso também, a gente tem que valorizar que cada pessoa no mundo tem um lugar e que faça mais sentido pra ela, né?
Então, eu acho que aquilo me tocou muito porque eu conheci uma pessoa que fez, não faz muito tempo que ele fez essa transição. E eu achei incrível, assim. Então, eu pensei, cara, ele conseguiu. Nossa, por que não? A gente não pode planejar, imaginar, sonhar também isso, né? Então, acho que foi um pouquinho daí. Além das influências digitais, né? Teve um pouquinho dele também. E o que a gente pode comentar mais? Tem uma listinha de perguntas aqui, gente. Tá, e no começo, quando a gente decidiu, de cara tu achou que ia ser possível isso ou não? Parecia um plano distante? Pra mim ainda é distante, porque próximo pra mim é amanhã. Então, pra mim ainda é distante, porque eu sei que vão levar, de fato, alguns anos, talvez ainda, pra de fato isso acontecer. Mas eu acho que isso não é impeditivo da gente viver mais esses momentos e começar, enfim, a fazer escolhas mais conscientes para esse caminho, uma vez que agora a gente tem esse norte, sabe? Então, sim, ainda pra mim parece distante, mas agora me parece mais uma certeza, sabe? Então, é um sonho que tem um plano. Acho que é essa a visão. Porque agora a gente tem, tipo, um planejamento pra fazer isso acontecer, sabe? Eu vejo isso muito mais próximo do que eu via há alguns anos atrás. Mas eu sei que em relação a tempo, vai demorar um tempo pra acontecer de fato, né? Mas isso não é um impeditivo, tá, gente? Faz parte do pacote. Então, não quero que seja rápido. Eu quero que seja consistente. Tu tem algum medo? Medo? Eu fico um pouco, em relação à parte da segurança, é um tópico que me pega, né? Em relação, assim, parar pra pensar. Ao mesmo tempo que as cidades no interior, pelo que a gente fala com as pessoas, né? É muito menos perigosa do que a cidade, do que a gente vê a quantidade de assaltos e de coisas que acontecem em Florianópolis, por exemplo, né? Então, andando e tal, eu me sinto muito mais segura no interior do que aqui, mesmo em Florianópolis. Florianópolis é uma capital muito segura, mas eu venho do Rio de Janeiro, então eu sei o que é perigo, gente. Então, assim. Mas o tópico de segurança que me pega é parar pra pensar de duas mulheres sozinhas. Tipo, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? O como que. Sei lá, se um doido não vai aparecer, de, né? Sei lá, inventar de fazer alguma coisa. Enfim, e o fato da gente estar um pouco mais isolada, mas eu acho que a gente precisa pensar em recursos. Ao mesmo tempo que isso é um medo, isso me faz pensar em recursos para nos deixar mais segura. Então, sei lá, uma cerca, um alarme, Uma arma? Enfim, meios, né, coisas para que possam nos trazer mais essa sensação de segurança e até mesmo de condições de defesa em caso de alguma coisa. Então, um curso de como é que é? Krav Maga, aquele lá de segurança, de, né, desarmar, enfim, de se defender minimamente, né? Então, assim, algo nesse sentido me deixaria um pouco mais segura. Mas eu acho que esse é o maior medo, assim. Eu tenho noção que a gente vai passar por muito desafio e que a gente precisa estar muito junta nisso para fazer isso dar certo. E que a gente vai conviver com outros desafios. Então, sei lá, com a falta de luz, com a falta de água, com a chuva. Então, essas questões não me trazem tanto medo assim. Eu acho que são desafios que é só lidar com eles, né? E você? Eu acho que eu tenho esses medos também, mas os medos, eles ainda estão meio que no campo da ilusão ali, né? Acho que quando a gente for de fato, eles devem aumentar um pouco mais, esses específicos. Hoje, algumas preocupações mais de ter o terreno, pagar o terreno, ter dinheiro para fazer o que a gente quer, né? Construir e... isso, hoje eu já nem sei se isso é medo, tá? Já foi uma ansiedade grande, já foi talvez medo, hoje eu já sei que é possível, assim,
que dá. Eu já acredito bastante nisso, eu confio bastante. Acho que essa etapa até já foi. Acho que mais é isso, só em relação à dívida neste momento, né? De não ter dívida, não ficar com dívida. E de fato que a gente consiga fazer algo que a gente sobreviva lá. Eu tenho certeza que fome a gente não vai passar. É bem difícil, né? Porque quem quer trabalhar consegue. Em algum lugar, com alguma coisa, é muito difícil passar fome, assim, que algum emprego tem, né? Então também acho que não é bobagem ter esse medo. Acho que é isso. Mas me conta o que já mudou em ti desde que a gente tá fazendo esses planos. O que já mudou em mim? Tanta coisa. Eu acho que escolhas do que eu faço com o meu tempo fora trabalho. Escolhas com o que eu faço com dinheiro. Escolhas com o que eu consumo. Escolhas... Consumo no sentido geral, tá, gente? Tanto de consumo alimentação, né? De me dispor a aprender a fazer mais coisas, assim, diferentes. E usando mais o que a gente tem como é que eu vou dizer? Da natureza, sei lá. Ao invés de pensar num produto processado, né? Parar pra pensar, tipo, a batata, a cenoura, né? Enfim, às vezes a gente acaba se desconectando disso, querendo coisas prontas, fáceis, sim, porque essa rotina é exaustiva, né? Mas, enfim, parando pra pensar mais consciente, poxa, agora tá na época disso. Faz sentido eu comprar uma coisa que nem tá na época? Quanto tempo isso não deve estar guardado num freezer em algum local, sabe? Pra agora, vamos supor, agora eu quero morango. Não tá na época do morango, não é natural o morango que vem agora, é forçado o morango que vem agora. Então, enfim, escolhas de uma forma geral me mudaram, né? De todos esses aspectos, assim. E eu acho que consciência com o presente me trouxe mais consciência pro presente, assim, muito mais atenta ao que está acontecendo comigo e ao meu redor. Então, dividindo com vocês, a gente teve uma tempestade recente aqui em Santa Catarina, tufão, aquela coisarada toda que de vez em quando acontece, é Ninho, Laninha, agora eu não sei qual dos dois é. E aqui onde a gente mora hoje, não sei se vai dar pra escutar no vídeo, mas é o quê? Grilos? Acho que sim. Tem grilos cantando agora. E tem um matinho aqui na frente, onde a gente mora. E 2 dias antes desse tufão, furacão, enfim, dessa coisa arada chegar, os passarinhos começaram a fazer ninhos loucamente na nossa sacada. Então, em outros momentos, eu acho que se isso acontecesse, eu não tivesse no estado e conectada com o que eu estou, talvez eu ficaria incomodada com a sujeira que os passarinhos estivessem fazendo. Eu ficaria incomodada com a sujeira. Vocês não têm noção. Eles fizeram muita sujeira. Vocês não têm noção. Eles fizeram um ninho, mas eles tentaram fazer 10. Exato. E esses 9 que deram errado, a sujeira caía aqui. E o processo de fazer também. No processo, então, além dos ninhos que caíram com o vento, porque aí sim teve o dia da ventania, né? O processo deles fazerem, eles fazem uma farofada pra gente que ainda não tá no meio do mato, né? No piso fica horrível. Então eu fiquei alguns dias, acho que 2 dias eu trabalhei de casa, enfim, eu ficava limpando mais de uma vez por dia. No dia da tempestade mesmo voou, nem todos os ninhos conseguiram ficar. Mas o que eu quero dizer assim, talvez em outro momento eu fosse olhar isso só pela parte ruim, ou não entendendo esse movimento da natureza. Poxa, se eles ficassem na árvore, com certeza eles não iam sobreviver. E o ninho, gente, teve ovinho, um dos passarinhos conseguiu. Um ninho sobreviveu. Teve ovinho. A gente viu eles crescendo. A gente viu a mamãe botando comidinha na boquinha deles. E assim, todo dia de manhã a gente ia ali, tipo, observava os passarinhos e vendo o quanto tempo eles levaram pra crescer. Então foram em média 15 dias pra chocar. E aí teve depois o processo deles nascerem e depois teve o processo deles se alimentarem. Então foram aí pelo menos mais uns 10 dias dela alimentando eles.
E aí, gente, a gente foi ver o que essa semana? Eles não estão mais no ninho, eles voaram, a gente perdeu esse momento. Mas acho que é isso, assim, de forma geral, estar em contato com isso já mudou a minha forma de olhar pro meu dia. Desde pequenos detalhes como esse até coisas mais profundas, como o que eu faço com as minhas escolhas. E você? Nossa, mudou. Talvez, não sei se a gente falar tudo é exagero, mas muita coisa. Desde o que eu faço, o que eu assisto, como eu trabalho até no meu emprego atual. Ah, isso também. Como eu penso, como eu ajo, como eu encaro as coisas agora. O quanto eu tô carregando, né? Coisas assim que são mais desafiadoras de lá. Porque tem um propósito maior agora, né? Tem um plano, assim, então parece que o que é ruim perdeu um pouco mais de força, porque meio que tem uma certa clareza ali de que aquilo é temporário, sempre é, né? Sempre é temporário, mas às vezes a gente esquece. A gente esquece, parece que é pra sempre e tal. Então, o não encarar essas coisas assim como pra sempre, né? Então, tudo que a gente tem feito, a gente tem aproveitado também. A casa que a gente mora agora é temporário também, a gente vai sair daqui. As coisas que a gente faz com os nossos amigos daqui, por mais que eles vão continuar nossos amigos, e a gente gostaria muito que eles até fossem nossos vizinhos lá na roça. Mas tudo vai passar, né? Tudo isso vai passar, vai mudar e talvez não vai ter demorar tanto. Então, a maneira como eu encaro tudo mudou, né? As escolhas de compras, então assim, eu sou bem econômica. É verdade. Quando eu tenho um objetivo, assim, então eu levo ele no limite, sabe? Então eu faço um planejamento e eu esguelo o meu orçamento, assim. Porque eu quero fazer rápido, né? Eu quero que seja rápido. Então, até isso, assim. As coisas que eu compro mudou. Minhas escolhas do que fazer. Absolutamente tudo, eu acho, assim, mudou. Poucas coisas não, né? Que continuam sendo prioridade, assim, que não mudaram. Mas de resto, tudo. E acho que está sendo bom. Queria comentar isso também. O trabalho pra mim passou a ficar muito mais leve, não pelo sentido de que eu não tô dando tanto valor, não é isso, mas agora eu trabalho com muito mais, como é que eu vou dizer? Não sei se é vontade a palavra certa, mas é com propósito, de fato, porque hoje que eu vejo, né, a minha relação com o trabalho é sim, eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor, eu gosto do que eu faço, mas eu penso, obviamente, também no retorno que ele me dá, e o retorno que ele me dá me faz poder construir ou imaginar isso, né? E eu acho que a gente pode sempre pensar nisso, desde, claro, coisas grandes como essa, né? Pensar numa transição de vida da cidade para o campo, quanto a sonhos pequenos, assim. Então, sei lá, uma viagem que seja, ou sei lá, comprar um carro. A gente acho que pode transpor esse pensamento quando a gente tem um objetivo de fato. Então, tenham objetivos, galera. Tracem planos, busquem os seus sonhos, eu acho, porque quando você tem eles em mente e se move para alcançar eles, aquilo que você está fazendo, mesmo que não seja ainda aquilo que você queira fazer, vai fazer muito mais sentido. O processo vai se tornar muito menos dolorido, né? Você vai curtir muito mais daí o processo. Porque você sabe para qual caminho, né? Para onde você tá indo. Então, façam planos, galera. Isso é um baita do motivador, viu? E já que está nessa vibe mensageira, pra gente ir indo pro final aqui. Sim, estamos falando bastante hoje, né? Dessa história toda. Qual seria a mensagem que tu deixaria pra alguém que tá na mesma situação que nós, assim, que se identificou com alguma coisa que a gente tenha dito até agora, tá, e que também gosta do campo, que é algo relacionado a isso, assim, o que você falaria pra essa pessoa? Eu falaria que você não precisa esperar ter um terreno gigante para fazer isso acontecer. Eu acho que pense
no seu entorno, o que você já pode fazer no teu dia a dia para que você entre em contato com isso, desde uma hortinha dentro de um pote de sorvete até momentos seus livres, né? Momentos de lazer em que você pode estar conectado dessa forma. Então, acho que o que eu queria deixar é isso, assim, talvez não seja tão fácil quanto... Não é fácil, tá, gente? Mas falando assim, parece que é muito fácil, né? Planejar e conseguir, enfim. A gente tá no começo desse processo, vocês vão acompanhar ele acontecer. Mas eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem é isso. Se conecte com a natureza, se isso fizer sentido para você, ou com a natureza, ou com o seu objetivo, qualquer que seja ele. Não pense que vai ter um momento ideal, as condições ideais, enfim, que os astros e tudo vai ornar e as pessoas vão concordar com você e vão, enfim, te apoiar no seu sonho. Sim, o sonho de cada um, gente. Então, tem gente que chama a gente doida e tem gente que acha incrível. Então, assim, e sempre vai ter. Acho que a mensagem principal é essa, assim, qualquer que seja o seu sonho ou o seu objetivo, comece a entrar em contato com ele para você não esperar a condição perfeita para viver ele. Tipo, vai vivendo ele em doses homeopáticas, né, para você ter esse contato e isso ser o gás para que você construa daí esse plano para chegar até ele. Acho que é isso. E você? Minha mensagem, acho que vai ser o que aconteceu comigo. Preste atenção nos sinais, assim. Observe, né? Tenta ter um pouco de autoconhecimento aí, talvez, de prestar atenção, de observar. Porque no fundo a gente sabe, no fundo a gente sente. Quando a gente tá com um objetivo de fato, que é algo que a gente quer, ou quando a gente tá só ainda tentando acertar, sabe? Tentando preencher aquele vazio ali que a gente não sabe bem o que é, com alguma coisa que a gente ainda não sabe o que precisa. Quando a gente não sabe o que é, não sabe o que precisa, que a gente, digamos que eu vou chamar que a gente tá errando, mas de alguma forma a gente tá sempre acertando. Tá vivendo. Pra chegar onde a gente quer, né? De alguma forma aquela coisa ela sempre permanece ali, né? Meio... as coisas são mais difíceis. Você quer juntar dinheiro pra fazer uma coisa, mas é difícil. Você desliza. Você vê uma coisa e gasta parte desse dinheiro. O carro quebra, a geladeira queima. E quando é algo de fato ali, um pouco do que, né, talvez seja o que é pra acontecer, tem muito de Deus nisso, o que você queira verdadeiramente, assim, além das coisas convergirem também, porque quando as coisas são pra acontecer, as coisas convergem, você conversa com as pessoas. As coisas se conectam, assim, gente. É uma coisa que não tem muita explicação, sabe? As coisas vão se conectando e convergindo sem você fazer muita coisa. Mas a sua força e a sua dedicação, ela é diferente para esse objetivo. Então, observar para perceber isso, sabe? Perceber quando não é e perceber também quando é aquilo mesmo que você quer. Acho que é isso. Bom, falamos um monte hoje, gente. Espero que vocês não fiquem entediados por aí. E que se ficar até aqui, né? Espero que esse vídeo sirva de inspiração de alguma forma, toque vocês, né? De alguma forma. E é isso, a gente vai continuar compartilhando. Tem bastante coisa para compartilhar desse caminho. E agradeço por quem está aqui nos acompanhando. Tem mais, galera, tem mais. Aguardem. Beijos. Beijo.